Fala galera, primeiro ano, tudo bem? Na última aula a gente estudou 3 forças, correto? Peso, normal, tração, tranquilo? Beleza. Então galera, hoje a gente vai começar a aplicar elas em conjuntos de corpos, aula 3, tudo bem? Primeiro, para a gente poder começar, bora só fazer uma revisãozinha do que a gente viu na última aula. Resumo de forças que a gente viu até agora. A gente estudou 3 forças: peso, normal, tração. As 3 têm fórmula? Não, só peso tem fórmula, que é o... Lembrando, toda força é um vetor, portanto tem módulo, direção e sentido. Bora dizer cada um deles para as 3 forças que a gente está estudando. Módulo é o valor, logo o módulo de uma força é como se fosse a fórmula que a gente usa para calcular aquela força, tudo bem? Qual é o módulo do peso? Massa vezes gravidade. Lembrando, em módulo, que a gente está calculando o módulo da força-peso, então é só pegar o módulo da gravidade. Tudo bem? Então, normal e tração. Tem módulo? Não, não tem. Aí eu botei um asterisco aqui do lado. O que significa esse asterisco? Vem cá para a legenda. Ó. Asterisco significa que não possui fórmula, certo? Mas possui o valor necessário para tentar equilibrar o corpo. O valor do normal e da tração depende de cada situação, da forma como você encaixa os corpos no ambiente, depende do como funciona o encaixe, tudo bem? Então, varia muito da situação para situação. Normal e tração são assim, tá? Qual é a direção delas? O peso, como a gente sempre faz um desenho padronizado, onde o centro da Terra está para baixo, então a gente adota a direção do peso sempre vertical. E qual é o sentido? Para o centro da Terra, que normalmente a gente adota para baixo, ok? Então peso, direção vertical, sentido para baixo ou para o centro da Terra, dependendo do seu desenho. Agora, normal, qual é a sua direção? Quando você tem uma determinada superfície e você bota um objeto em cima, a normal está sempre para fora. Então, qual é a direção dela? Perpendicular à superfície. Qual o sentido? Para fora, no sentido que a superfície empurra. Então, eu botei aqui, ó, direção perpendicular à superfície de contato. Sentido é o sentido de empurrar da superfície. A superfície faz assim, empurra. Então, é para lá que é a força normal, nunca assim. A superfície não puxa, ela só empurra. Isso é a normal, ok? O que é tração? Tração é quando você tem uma corda segurando algo. Você já viu corda empurrar? Você já amarrou uma corda no pé da cadeira, pegou a ponta da corda e empurrou a corda para tentar empurrar a cadeira? Não vai. Corda só puxa. Tudo bem? A tração, então, qual é a direção e o sentido dela? Direção é uma força paralela à corda. Como assim? Se eu tenho uma corda assim, a força, aqui está as 2 pontas da corda, a força sempre vai ser uma força que puxa as 2 pontas da corda, porque a corda só faz força quando ela estica. E quando ela estica, ela puxa suas 2 pontas para poder voltar ao normal. Então a força é sempre paralela à corda e sempre no sentido de puxar da corda. Ok? E aí aqui na tabela eu botei ainda a origem de cada uma das forças. Do peso, quem gera ela é a gravidade da Terra. Por quê? É uma força de campo. Tudo bem? Já a normal e a tração é uma força de contato. Então, a normal vem da superfície de contato e a tração vem do objeto que realiza o puxar, que pode ser uma corda, um cabo ou uma haste, tudo bem? Qualquer elemento que possa puxar, tá? Aí, além dessas 3 forças, a gente viu uma, que é a força resultante. Força resultante não é uma força que está sendo aplicada ali, ó, separadamente ao sistema. Força resultante é o nome que se dá à soma de todas as forças que agem num determinado corpo, ok? Então, beleza. Olha só. Então, isso é uma tabelinha que resume todas as forças que a gente tem. Lembrando que força resultante e aceleração tem sempre a mesma direção e mesmo sentido, ok? Por isso que eu coloquei aqui na tabela esses valores, tá bom? Então, aqui está resumido o que a gente viu na última aula. Resumido. Ponto. Começando matéria nova. Assim, continuando a matéria, né? A gente já viu as forças, revisou, bora aplicar. Então, primeira aplicação, a gente vai considerar corpos distintos agindo em conjunto,
tudo bem? E quando isso acontece, existem algumas forças que são internas a esse sistema. E a gente precisa conceituar isso, porque elas são diferentes das forças externas ao conjunto. Elas causam consequências diferentes. Primeiro, o que é força interna? Força interna não desloca um sistema completo, mas pode modificá-lo. Forças internas, isso daqui é basicamente a consequência. Eu não falei o que é a força interna, né? Força interna é o seguinte: quando você tem um conjunto de corpos, forças internas são aquelas forças que foram geradas por alguém dentro do sistema que eu considerei como conjunto e aplicada no outro corpo que também está dentro do meu conjunto. Ou seja, por exemplo, se eu tenho um carro com uma pessoa sentada, essa pessoa bota o pé no painel e empurra o carro para frente. Essa é uma força interna ao meu conjunto carro-pessoa? É uma força interna, porque dentro do meu conjunto carro-pessoa, a pessoa gera uma força no carro. E o carro, por reação, vai gerar uma força na pessoa, empurrando o pé no sentido contrário. Então veja o seguinte: são forças geradas internamente dentro do meu conjunto, são chamadas de forças internas, tá? E o que essas forças aqui fazem? Uma pessoa, ao empurrar o painel para frente, vai fazer o carro andar? Não. Por quê? Porque forças internas não deslocam o sistema completo. O sistema completo é o conjunto de corpos, mas pode modificá-lo. Se você empurrar muito forte o painel, ele vai quebrar, ele vai amassar, mas o carro não vai andar. O conjunto de corpos vai ser modificado, mas ele não vai ser deslocado. Ok? Beleza. Outra situação que me perguntaram uma vez na sala foi: professor, se eu botar uma vara na caçamba do carro, ir lá para frente e botar na ponta da vara, né, como se fosse uma vara de pescar, uma corda com um imã na frente. Esse imã vai puxar o carro para frente. Então esse carro vai andar para frente? Não. Por quê? A partir do momento que você colocou uma vara no carro, essa vara faz parte do conjunto carro como um todo, né? Ela está presa no carro. Então aquele imã também está preso no carro através da vara. Então isso aqui tudo é um conjunto só. Só um conjunto isso tudo. Do mesmo jeito que o imã puxa o carro puxa o imã. São duas forças entre corpos que estão dentro do meu conjunto de corpos. Então isso são forças internas. Não vão provocar deslocamento no meu conjunto de corpos. Ok? Vai provocar, claro, uma deformação dentro do meu conjunto. O ímã vai ser atraído pelo carro e vai se aproximar dele, mas o conjunto como todo, carro e ímã, não irá se deslocar. Claro até aqui? Beleza? Então, foi explicado então o que são forças internas. Forças externas são forças que têm origem de fora do meu conjunto de corpos. Por exemplo, nesse meu desenho do carro aqui, esse carro tem um peso, né? Quem é que está fazendo a força peso no carro? Né? A Terra? Então, a Terra está fora do conjunto carro-pessoa. É uma força externa, ok? Anormal o que está acontecendo com esse carro, porque esse carro está em cima do chão e o chão está fazendo a normal para cima, para não deixar o carro cair até o centro da Terra. Essa normal é uma força interna ou externa no meu conjunto? Externa, porque o conjunto é carro-pessoa. Quem é que está fazendo a força normal? É o chão, a superfície. Está fora do meu conjunto, então é uma força externa. Forças que podem provocar deslocamento são apenas forças externas. Claro? Então, beleza. Uma coisa mais conceitual, mas que faz uma diferença, tudo bem? Então, bora lá agora. Agora que a gente já entendeu o que é um conjunto de corpo, as forças que existem sobre ele, mais ou menos, então, bora começar a fazer o primeiro exercício, tá bom? Primeiro exercício. Esse exercício aqui é o seguinte: tem dois bloquinhos, temos dois bloquinhos, tá? Bloquinho A e bloquinho B. Esses dois bloquinhos estão sobre uma superfície considerada lisa, tá? Superfície lisa quer dizer o quê? Que não tem atrito, quer dizer que se você tentar empurrar o bloquinho, o chão vai só deslizar e não vai atrapalhar o bloquinho a andar, tá? Então, sobre esse conjunto de dois bloquinhos que são lisos, um está encostado no outro, tudo bem? Um bloquinho está encostado no outro e o primeiro bloquinho, o bloquinho A, sofre uma força F, tá? E aí, no enunciado, esses dados aqui fazem parte do meu enunciado da questão, tudo bem? No enunciado fala gravidade em módulo igual a 10 metros por segundo ao quadrado e que essa força F vale 40 newtons.
Desconsidere o ar também, porque o ar também vai atrapalhar os bloquinhos a se moverem, caso ele existisse na situação, tá bom? Ok. Dado o enunciado e os dados, represente todas as forças atuantes em cada corpo. Lembrando, quem já lembra dessa matéria, porque é igual que vocês viram no passado, pode dar um pause no vídeo e tentarem fazer esse exercício, tá bom? Então, bora lá, continuando. Represente todas as forças atuantes em cada corpo. Depois, determine a aceleração dos móveis. E depois, determine a intensidade de contato entre os corpos. Galera, normalmente isso daqui é um scriptzinho padrão. Normalmente ele vai fazer sempre essas perguntas no vestibular, ou uma dessas perguntas, tá bom? O que eu vou fazer com vocês aqui? Falar do método que a gente usa para resolver isso daqui. E vai ser sempre assim. E foi assim que vocês fizeram ano passado também. Qual é o método? O método envolve 3 passos. Primeiro, segundo, terceiro. Qual é o primeiro passo? Separar os corpos. Eu tenho quantos corpos? Tenho 2, não é? Primeiro você separa os corpos e desenha todas as forças que agem em cada um dos corpos. Desenhar ou identificar todas as forças. Tudo bem? Todas as forças. Identificar todas as forças. Bacana. Segundo passo é você escrever as equações. Da força resultante para cada bloquinho. Depois de feito isso, você vai fazer o quê? Você vai resolver as equações. Resolver. As equações, que quando você olhar para as equações, ela vai formar um sistema. Então, resolver o sistema. Para quem lembra, é esse passo a passo. Para quem não lembra, não tem problema, não tem dor de cabeça, a gente vai fazer agora. Tá bom? Vamos então lá fazer de vermelhinho aqui e resolver esse sistema. Tá bom? Como é que a gente vai fazer? Primeiro, vou desenhar o bloquinho A separado do bloquinho B. Primeiro passo, desenhar todas as forças. Para desenhar, eu preciso separar os bloquinhos para eu ver eles separados. O bloquinho A tem um peso, certo? Peso do A. Mas ele não está caindo por quê? Porque tem alguém segurando ele para cima, que é quem? A normal, porque ele está em cima da superfície. Normal do bloco A, está para cima. O bloco B tem a mesma coisa? Ele também tem um peso? Tem. O bloco B também tem um peso. E o peso do B é maior do que o do A. Correto? 6 quilos lá, ó. Peso do B. E ele também não cai. Por quê? Porque a superfície está segurando ele. Está fazendo uma força para cima chamada normal em B. Beleza. Tem mais alguma força atuando além dessas 2 forças em cada bloco? Tem. Primeiro, a força que o enunciado mesmo falou. O enunciado falou que existe uma força F sendo aplicada no bloco A. Então, vamos desenhar essa força F aqui, que vale 40 newtons. Então, bota aí, ó, 40 newtons. O bloco A, por ser empurrado por essa força de 40 newtons, ele vai bater no bloco B e vai empurrar o bloco B também. Então, o bloco A vai fazer uma força no bloco B. Vou botar assim, ó, força que o A faz em B. Essa força que o A faz em B é os mesmos 40 newtons? Não. Quando um corpo recebe uma força e passa para o próximo, ela modifica essa força. Tá bom? Não vou falar mais nada por enquanto, tá? Mas ela modifica essa força, sempre reduzindo-a. Ok? Vai reduzir essa força, como se fosse a força vai bater no corpo, esse corpo vai absorver uma parte dessa força e vai passar para o próximo, essa força um pouquinho reduzida, tá bom? Qual é o valor? É isso que a gente quer saber, uma das coisas que a gente quer saber. Mas, não foi uma força que o A fez em B? Toda força tem uma reação. Se o A faz uma força em B, qual é a reação? O B fazer uma força em A. Então, na hora que o A empurra o B para frente, o B empurra o A para trás. Força de A em B. Ok? Então, desenhe todas as forças que existem no meu sistema. Todas. Sem exceção. Tá bom? Beleza. Aí você vai falar, professor, mas está faltando uma força em B. Tá? O A tem uma força para frente e outra força empurrando ele para trás. Mas o B só tem uma para frente.
Sim, o B é feliz. O B não tem ninguém atrapalhando ele, só empurrando ele para frente. Tudo bem? Quem está empurrando ele para trás? Tem algum outro bloco na frente atrapalhando ele a andar? Tem atrito? Não, superficializa. Tem o ar atrapalhando? Não, não tem nada. Então não inventa de colocar onde não tem, ok? É um erro muito comum dos alunos colocar uma força aqui, ó. Inventar. Ele olha aqui para o meu desenho e fala, nossa, o quadrado tem 4 lados, estou vendo 3 lados com a força, um lado está sem força. Ele olha para o desenho e fala, nossa, eu não sei que força é, vou fazer o seguinte, vou inventar uma força e colocar aqui. Pelo amor de Deus, na hora que você faz isso, você errou a questão. Tava certinho, tava bonitinho. Tá bom? Então, pausa aqui, ó. Tá resolvido. Letra A tá resolvida. Tudo bem? Aliás, não perfeitamente resolvida, porque eu não coloquei o valor das forças. Peso e normal. Qual é o valor do peso e da normal de cada um dos meus bloquinhos? Bem, bloco A, a massa é 4. Qual é a gravidade na minha situação? 10. Como é que calcula peso? Massa vezes gravidade. Então, qual é o peso do bloco A? Massa do bloco A vezes a gravidade. 4 vezes 10 vai dar 40 newtons. Qual o peso do bloco B? Massa vezes gravidade do bloco B. Isso vai dar 60 newtons. Como ele está parado, a gente já sabe que a peso e a normal aqui vão ser iguais, porque não tem nenhuma outra força atrapalhando o peso e a normal. Então, eles vão se equilibrar, um vai ser igual ao outro, então a normal aqui vai ser 40 newtons e a normal aqui vai ser 60 newtons. Pronto, agora a letra A está pronta. Desenhe todas as forças, represente todas as forças, identifique todas as forças. Está aí, feito. Letra B, determine a aceleração do móvel. Tem 2 formas de resolver isso, 2. Uma fácil e outra mais trabalhosa. Não é difícil, é trabalhosa. Qual que a gente vai usar? As 2. Mas a fácil, ela só permite calcular a aceleração rápida. Tá bom? Se eu quiser fazer a letra C, que é determinar a força de contato, o método rápido não vai nos ajudar. Tá bom? E se ajudar é muito pouco. Mas o método mais trabalhoso, ele vai resolver a aceleração e a intensidade ao mesmo tempo. Ok? Então, bora lá por vez. Vou fazer o trabalhoso, depois eu vou mostrar o detalhezinho que ajuda a resolver apenas a aceleração. Tá? Então, qual é o trabalhoso? Bem, escrever a força resultante de cada um. Esse método aqui, ó, ele já é um método trabalhoso. Escreva a força resultante de cada um. Qual a força resultante do corpo A? Lembrando, força resultante é igual a massa vezes a aceleração. Então, bora lá. Bloco A, bloco B. Qual a força resultante no bloco A? Vamos escrever aqui a equação, tá bom? Qual a força resultante do bloco A? Deixa eu dar um zoom aqui, que está ficando um pouquinho complicado de escrever. Qual é a força resultante do bloco A? Bem, olha para o bloco A. Concorda que essa força cancela com essa? Só vai sobrar 40 e a força que o B faz em A. Faz sentido aqui? Opa, eu escrevi força que A faz em B, correto? Foi um pequeno errinho aqui de digitação, só para dar nomenclatura. É a força que o B faz em A. Aquele outro aqui é a força que o A faz em B, certo? Eles são para ação e reação. O módulo é igual, mas o conceito delas é diferente, tá bom? Elas são forças diferentes. Então, qual é a força resultante no bloco A? Eu só tenho 2 forças depois que 2 se anularam. Ficou o 40 e a força que o B faz em A. Força resultante é a soma de todas as forças. Então, vou ter que somar esses 2 vetores. Como eles têm sentidos opostos, vai ficar um menos o outro. Sempre vai ficar o maior menos o menor. Quem é o maior? 40 ou aquela força que o B faz em A? Pensa. Concorda que aquele que for maior é o que vai conseguir, de fato, empurrar o bloco para o lado onde ele está executando a força? Pensa comigo. Se eu empurrei o bloco A para a direita, esse bloco A vai se mover para a direita ou para a esquerda? Para a direita, não é? Então, quer dizer que a força para a direita é maior do que a força para a esquerda, no final das contas. Então, a força resultante do bloco A vai ser 40 menos a força que o B faz em A. Tudo bem? Por quê? Porque o corpo vai... A gente acredita que o sistema vai se mover para a direita, não é? Então, eu vou fazer forças para a direita menos forças para a esquerda. Vai ficar 40 menos F de B em A. Qual é a força resultante em B?
Não vou terminar a equação ainda não, tá? Qual a força resultante em B? B, aqui, se você reparar, vai cancelar peso é normal, assim como no A, e sobrou apenas uma força. Essa única força que sobrou se chama força de A em B. Como força resultante é a soma de todas as forças, se eu só tiver uma força, ela é a força resultante. Então, qual é a força resultante em B? É a força que o A faz em B. Isso é a força resultante dele. Para terminar a equação, eu preciso igualar cada uma das forças resultantes com massa vezes aceleração. Qual é a massa do corpo A? 4 kg. E a aceleração? Não sei. E do corpo B, qual é a massa dele? 6. E qual é a aceleração? Não sei. Mas, será que a aceleração dos dois corpos são diferentes? Existe uma aceleração do corpo A e uma aceleração do corpo B? Não, elas são iguais. Você concorda que na hora que eu empurrar o A, ele bate no B e os dois andam juntos? Se eles andam juntos, quer dizer que se eles estavam parados, eles vão começar a se mover na mesma velocidade? Se eles vão variar a velocidade da mesma forma, eles vão ter a mesma aceleração. Eles vão se mover o mesmo tanto, eles vão andar o mesmo tanto, ganhar a mesma velocidade, vai ser a mesma aceleração. Então, é a mesma aceleração nas duas formas. Então, não vou colocar aceleração do A e aceleração do B. Vou botar só aceleração. Primeiro passo eu já tinha feito quando eu desenhei. Segundo passo eu acabei de terminar quando eu escrevi as equações. Qual é o terceiro passo? Resolver o sistema. Olha para isso aqui. Olha para isso aqui. Isso aqui é um sistema. Duas equações com quantas variáveis? Duas. Alguns podem falar, professor, tem 3 aí. A aceleração é uma variável e a força de B em A e força de A em B é outra variável, cada uma delas. Não, porque na hora que a gente escreveu as equações, a gente está falando só do módulo. E o módulo delas são iguais. Então, eu posso simplesmente trocar a palavra força de A em B, força de B em A, por simplesmente força interna, força de contato entre os corpos. Em módulo, elas são iguais. Então, eu vou fazer o seguinte. Eu vou pegar esse sistema bem aqui, ó, botar aqui do lado e bora resolver esse sistema. E eu te pergunto, como é que resolve o sistema? Existem diversas maneiras de resolver sistemas. Uma das mais interessantes que vocês viram na matemática é a de isola uma variável numa equação e substitui na outra. Funciona quase sempre esse método. É um dos mais universais. Porém, nessas questões de física, existe um método muito mais fácil, em que ele vai funcionar para praticamente todas as questões desse tipo. Qual é o método? Em vez de isolar numa equação e substituir na outra, o método consiste em somar as equações. Por quê? Na hora que você soma as equações, uma coisa sempre vai acontecer. As forças internas do meu sistema, lembrando, o que são forças internas? Forças que são geradas entre os corpos dentro do meu conjunto de corpos. Concorda que F de A em B e F de B em A são forças geradas internamente no meu conjunto de corpos? Então, a regra é o seguinte, toda vez que você tiver forças internas, quando você fizer o sistema das forças resultantes e for somar essas equações, sempre vai cancelar as forças internas. Veja, essa é a minha equação, não é o meu sistema. Na hora que eu tentar resolver ele somando as equações, concorda que tem F negativo e F positivo? Na hora que eu somar as equações, como é que se soma as equações? Lado esquerdo das equações se somam, depois o lado direito das equações se somam. Quando você somar os lados esquerdos, vai cortar, vai ficar 40 é igual a 4A mais 6A, 10A. A aceleração vai dar 4 metros por segundo ao quadrado. Veja, na hora que eu resolvi a equação, eu calculei quem? A aceleração. Só que todo sistema tem duas variáveis. Esse sistema aqui tem duas variáveis. Logo, você, depois que encontrou um, como é que você encontra o outro? Substitui de volta em qualquer uma das duas equações que dá o mesmo resultado. Vou pegar a equação mais fácil, a segunda equação. Vou repetir ela aqui, ó. F é igual a 6 vezes A. Só que agora eu sei o valor do A. A vale quanto? 4. 6 vezes 4 é 24. Então, a força de contato agora entre os corpos é 24 newtons. Olha só o que eu encontrei. A força de contato entre os corpos e a aceleração. Qual era a pergunta da questão? Letra A, determina aceleração, ou letra B, determina aceleração, letra C, determina a intensidade do contato. Resolvido, encontrado, está aí.
Só que eu fiz pelo método do sistema, do método individualmente. O que é isso aqui? Eu peguei cada um dos blocos, fiz suas equações e fiz um sistema com elas. Lembra que eu falei que o método mais trabalhoso, ele resolvia tudo ao mesmo tempo? Esse é o método trabalhoso. Quando você faz a equação da força resultante individualmente. Esse é o método trabalhoso. Ele resolve a letra B e C junto ao mesmo tempo. Qual é o método mais rápido e fácil para calcular? Só que ela só vai calcular uma coisa, ela só vai calcular a aceleração. Como é este método? Eu vou fazer ele uma vez só. Talvez uma outra equação, uma outra questão ou outra, eu repita este método, tá bom? Mas ele é bem só para um caso mesmo, tá? Como é que a gente vai fazer isso? É só fazer o seguinte, ó. O meu conjunto não eram dois blocos assim? Um de 4 kg e um de 6 kg, sofrendo uma força de 40 newtons? Esse meu conjunto todo, eu posso falar que esses dois blocos é como se fosse um bloco só, de massa 10 kg, sofrendo uma força de 40 newtons? Eu posso simplesmente fazer a equação. Força resultante é igual a massa vezes aceleração. Qual é a força resultante nesse meu bloco? Ele tem um peso e tem uma normal, que nesse caso vão se cancelar, porque só tem as duas na direção vertical. Como ela não sobe nem desce, tem que se cancelar. Força resultante vai ser só o 40. Então, 40 é igual a massa, que é 10, vezes a aceleração, que é o que eu quero saber. A aceleração deu 4 metros por segundo ao quadrado. Olha só como eu cheguei nesse mesmo resultado muito mais rápido. Porém, ele só nos agiliza a aceleração, tá bom? Você até pode fazer esse método sempre, em que em alguns casos ele fica difícil de se fazer, tá? Mas em situações simples ele é o mais rápido mesmo. Você calcula a aceleração rapidinho e na hora que você criar o sistema, porque você tem que fazer o sistema para conseguir calcular as forças internas. Por isso que não adianta fazer esse método quando a questão perguntar as forças internas, tá bom? Se ele perguntar só aceleração, você pode usar ele. Mas se ele perguntar as forças internas, você tem que fazer o sistema. Só que se você tiver feito ele antes, em vez de você fazer o sistema para calcular a aceleração e a força interna, você pode jogar a aceleração já em qualquer uma das duas fórmulas e já calcular direto a força interna. Ok? Então, galera, aqui está feito o resumo, expliquei a teoria e fiz um exercício, tá bom? Vou pausar o vídeo aqui e vou fazer a parte 2, dois exercíciozinhos, tá bom?